Boa tarde, é um prazer estar aqui no Doutor Consulta, podendo conversar um pouco com vocês hoje. Meu nome é Matheus, eu sou dentista no Doutor Consulta já há 1 ano e meio e hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre como a odontologia ela funciona dentro do Doutor Consulta e como é importante na volta às aulas a gente poder cuidar da saúde oral dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Bom, como eu já falei, meu nome é Matheus, na verdade eu sou o Matheus Windlin, eu sou dentista no Centro Médico da Teodoro Sampaio já há 1 ano. O Doutor Consulta hoje, ele é a maior rede de centros médicos no Brasil. Nós atendemos mais de 40 especialidades médicas, inclusive com a própria odontologia. E hoje a gente vai poder bater um papo sobre como a odontologia ela pode cuidar da saúde oral do seu filho e qual é a importância disso. Agora com as aulas voltando a partir do mês de fevereiro, a gente sabe que a preocupação com as crianças é uma só, que elas possam estudar, possam ficar tranquilas, poder se dedicar aos estudos para poder investir no futuro delas. E o que a gente menos quer é que a gente perca tempo ou que elas sofram com doenças nesse meio tempo de aula, que elas tenham dor, que elas tenham problemas de saúde que possam atrapalhar esse estudo delas, né? Então, o Doutor Consulta ele vem literalmente de encontro com poder trazer todo esse cuidado para que as crianças elas possam estar mais cuidadas e com a saúde bem melhor para que elas possam se dedicar somente aos estudos. E por que a odontologia ela é tão importante? A gente sabe que a nossa boca ela é porta de entrada e saída de muita coisa. A gente se comunica através dela, a gente sorri, a gente se alimenta. Então, a nossa boca ela tem que estar muito bem cuidada para que a gente possa viver tranquilo nesses dias. Para as crianças ainda mais, porque se elas tiverem dor, se elas tiverem algum problema dentário, o tratamento, a gente sabe, ele é muito mais complexo, porque é muito mais difícil de entender o porquê da necessidade de tratamento. Muitas vezes o próprio processo de anestesia, ele é mais difícil. Então, a prevenção da saúde oral é o melhor investimento que os pais podem fazer, principalmente nesse momento de volta às aulas. Então, nós, no Doutor Consulta, com a nossa equipe de dentistas, a gente consegue trazer toda essa parte de cuidado, de prevenção e de tratamento para as crianças. A gente sabe que o primeiro exemplo de cuidado de saúde oral, ele começa em casa. Se o pai não escova os dentes, se a mãe não escova os dentes direito, se os pais sofrem com problemas dentários e não se tratam, as crianças elas também não vão entender por que a necessidade de cuidar dos dentes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar dando exemplo dentro de casa. Não apenas pegar no pé da criança e falar, olha, você tem que escovar o dente, vai escovar. Se ela não vê a gente escovando, é muito difícil para ela entender. Ela está há muito pouco tempo aqui para conseguir entender qual é a necessidade da escovação. Cabe a nós, adultos, explicar para eles o quanto é importante cuidar desses dentes. E melhor, entender e mostrar para eles o quanto pode ser divertido esse processo de cuidar dos dentes. É claro, muitas crianças elas são um pouco relutantes em escovar os dentes, são mais difíceis, até para tomar banho, e em trazer isso para a rotina é difícil mesmo. E faz parte do nosso papel fazer com que isso seja mais agradável para elas. Então, deixar elas escolherem qual escova elas vão usar para escovar os dentes, deixá-las escolherem a pasta ou até escovar os dentes dela, faz parte de tornar esse processo mais prazeroso para elas e que elas consigam adicionar isso na rotina delas. Tudo é aprendizado e faz parte da gente passar para elas, como pais, o quanto é importante cuidar dos dentes. Já nós, como profissionais, a gente fica sempre à disposição para poder trazer todas as informações, o maior número de informações possíveis, para que o cuidado de saúde oral seja cada vez mais eficiente e mais fácil de ser executado para todas as crianças. Então, a partir do momento que eu dou o exemplo e consigo ter um profissional bem instruído e que domina bastante todas as técnicas para cuidar da criança, com certeza ela vai ter um futuro muito mais tranquilo, ela não vai ter as preocupações de quem não cuidou de dente, que precisa fazer tratamento endodôntico, precisa tratar o canal dos dentes, precisa fazer cirurgias, não. Se a gente prevenir na hora certa e faz parte desse retorno às aulas, a gente deixar eles prontos em saúde para que eles não tenham sofrimento, então a gente vai fazer isso e vai trazer isso da melhor forma possível.
Então, falando um pouquinho sobre maneiras de trazer a saúde oral bem e de apresentar bem a saúde oral para as crianças, nada mais importante do que falar quantas vezes por dia ela tem que escovar o dente. Isso é uma dúvida muito recorrente e a gente sabe que os fatores que determinam a necessidade de número de escovações depende diretamente de dieta, de facilidade que a criança tem para escovar o dente. Então, a gente sabe e a gente pré-determina sempre que pelo menos 3 vezes por dia é necessário que a criança faça escovação, tá? Sempre, claro, lembrando, até os 6 anos de idade, a criança ela não tem tanto coordenação motora para fazer escovação sozinha e ela também não tem um reflexo completo para poder fazer o bochecho e cuspir o excesso de pasta, de espuma que ela vai colocar em boca. Então é muito importante que até os 6 anos de idade o pai ou a mãe sempre estejam acompanhando as crianças durante a escovação e orientando a escovação delas para que elas possam desenvolver essa questão motora, tá? Então, a partir do momento que eu sei que a criança ela tem controle da parte motora e da deglutição, que é a partir dos 6 anos em média, eu já posso deixá-la escovar sozinha, com certeza. Antes disso, sempre ficar de olho para conferir se a escovação foi feita de forma adequada, saber se ela está escovando direitinho, sempre reforçar a escovação, porque é essencial esse tipo de cuidado, tá? O fio dental, ele também entra como fator essencial da escovação da criança a partir dos 4 anos. Antes disso, normalmente, a gente toma um pouco mais de cuidado, a gente orienta melhor os pais sobre como usar o fio dental e, a partir dos 8 anos, ela já tem também, em média, uma coordenação motora adequada para poder passar o fio dental sozinha, sem revisão dos pais. Então, escovação e fio dental, extremamente importantes que a gente possa fazer e que façam parte da rotina dessas crianças, tá? Quanto de pasta de dente que a gente coloca ou deve colocar em cima da escova das crianças? Isso também é uma coisa que muitas das vezes a gente se engana e acaba colocando pasta de dente demais e o que acontece é, fica uma espuma enorme, a criança não consegue enxergar o que ela está escovando, a escovação fica mais rápida e acaba não limpando direito. Então a quantidade certa, a quantidade adequada de pasta de dente para colocar na escova é do tamanho de uma ervilha, tá? O suficiente para ela conseguir fazer um atrito entre a escova e os dentes, remover a placa bacteriana, sem se machucar, claro, e poder deixar um sabor melhor na boca, tá? Mais do que isso, é desperdício de pasta de dente. Além da escovação e do fio dental, é muito importante, a gente sempre salienta muito com os pequenos, é que a alimentação seja saudável, né? Se a criança come muito doce, se a criança ela se alimenta muitas vezes ao dia, ela não escova os dentes, ela vai ter um acúmulo maior de placa e a chance maior de formação de cárie. Os doces, os açúcares, amidos, são componentes que fazem com que a formação ácida que propicia a formação de cárie na boca seja muito maior. Para vocês terem uma ideia, em 20 minutos, a partir do momento que a criança comeu um doce, o dente está sob ataque direto desses ácidos. Então, quanto mais saudável for a alimentação da criança, quanto menos açúcares ela ingerir, também vai ser muito menor a chance dela ter uma cárie, dela ter um problema maior de dor nos dentes e de saúde bucal. A partir do momento que eu entendo que a alimentação saudável não vai interferir só sobre a saúde dos dentes, mas também na saúde fisiológica inteira da criança, fica muito claro que as crianças elas têm que conseguir se alimentar bem e fazer com que isso seja parte da rotina delas, né? Comer doce, comer salgadinhos, é muito simples, é muito fácil, é muito gostoso, é muito agradável, mas faz parte da orientação profissional também que a gente possa fazer todo esse cuidado, toda essa prevenção da saúde bucal. Então, a partir do momento que eu entendo que, na volta às aulas, eu preciso ter os pequenos super bem cuidados,